O Lorenzo está vindo hoje aqui para fazer a segunda parte da primeira que ele deu. Que ele passado foi isso. E que ele vem, não é? Desde da formação do homem, desde o início até o século XIII. Isso. A primeira aula a gente avançou até o século XIII. Isso. E eu quero agradecer muito ao Lorenzo, porque eu sei que ele é um rapaz muito ocupado, tem muitos convites, não é? E ele nos presenteou com mais essa palestra, essa que ele está nos oferecendo. Tá? Então, o Lorenzo vai falar um pouquinho, se apresente, para quem não te conhece. Então, boa tarde para todo mundo. Quem não me conhece, eu me chamo Lorenzo Merlino. Apesar desse nome hiper italiano, a nossa família toda é francesa. Então, eu tenho não tanto a honra, mas, enfim, o prazer de ter aqui a minha mãe, que está ali, a minha tia e a minha prima, Diana. Que chega atrasada. E também eu tenho hoje, aí sim, eu tenho a honra de ter aqui a minha antiga diretora e também professora, Vera Lígia Gibert, que a gente inverteu hoje, né, Lígia? Quem diria? 30 anos depois, as posições invertidas. Outras preocupações. Quando eu fui aluno da Vera, eu fui aluno de moda, da Faculdade de Moda da Santa Marcelina. E eu exerci uma carreira dentro da moda, mas há 15 anos atrás eu iniciei uma formação acadêmica e fiz uma especialização, um mestrado e um doutorado em História da Arte. Então, a ideia dessas aulas que eu estou proporcionando para vocês faz parte do meu escopo de pesquisa, que eu ministro em vários locais. Eu já ministrei essas aulas no MASP, no MAN, na Casa do Saber, enfim, vários lugares de São Paulo. Sou professor da FAAP, já ministrei aulas na Santa Marcelina, já ministrei aulas na Faculdade Senac, já ministrei aula, enfim, em vários lugares. A ideia, então, é a gente entender, ou verificar e observar as relações que existem entre a arte e a moda. Porque existe muito essa pergunta. Moda é arte? E não, moda não é arte, porque não é uma criação que está livre da comercialização. Então, no processo de desenvolvimento de qualquer roupa, a questão comercial é inerente ao processo. Enquanto que na arte, sem dúvida a arte também é comercializada, mas a criação está forçosamente inerente a este processo, né, a comercialização. Então, existe uma grande diferença, apesar das duas serem muito próximas e estarem completamente conectadas. Então, a gente falou no encontro passado sobre as relações de origem da moda e da arte e até o século XIII, que é, a grosso modo, o início do final da Idade Média. E a gente já chegou até o gótico. Eu só vou fazer um gancho para a gente lembrar do gótico. Então, o gótico é um nome que todo mundo conhece, já ouviu falar, o período gótico, as igrejas góticas, etc, etc. E a palavra gótico, na verdade, não é uma palavra contemporânea ao momento. Eles mesmos não usavam esta denominação. Eles usavam uma denominação Francigenum opus, quer dizer obra franca, porque era algo originado dos francos, que era essa população que morava ali em torno do que é hoje a Île-de-France, enfim, a Grande Paris. Aquela região não chamava França, não existia a palavra França ainda, e nem francês, e nem o próprio francês existia ainda nessa época. A palavra gótico ela é pejorativa. Ela foi dada pelos pintores e artistas e humanistas do Renascimento, porque a ideia deles, no Renascimento, era que isso era antigo, ultrapassado, e que eles eram verdadeiros bárbaros, por isso usaram o nome gótico. Como muitos dos movimentos da história da arte, os nomes originais foram dados de modo pejorativo. A gente vai ver hoje, a gente vai falar do barroco, a gente vai ver hoje também que a gente vai falar do rococo. Então, só para lembrar, esse é o primeiro edifício gótico que foi construído, um projeto de um abade desta Saint-Denis, um sujet, que encomendou a construção, a ampliação da igreja que já existia no local, por algumas questões, mas sobretudo por uma questão volumétrica, uma questão de quantidade de pessoas. Saint-Denis guardava
relíquias importantes, que atraíam muitos peregrinos e que, portanto, precisava de um espaço grande para receber esses peregrinos. E muitos deles ficavam para fora da igreja, porque não conseguiam entrar. Então, o sujeito encomendou essa igreja, que é, logicamente, muito base para a famosa Notre-Dame de Paris. Não só para vocês verem, isso deu origem a isso. E aí, a Europa foi completamente coberta por igrejas góticas, como a gente chama elas hoje, Alemanha, Espanha, Inglaterra e assim por diante. E nesse momento, a gente percebe na história da arte, a arte nos dá essa representação de uma mudança em relação à moda, que vai ser a diferenciação das roupas por gênero. Mulheres e homens, na Grécia Antiga, no Egito Antigo, na Roma Antiga, até o final do Império Romano, usavam roupas muito parecidas em construção. Geralmente eram pedaços de tecidos enrolados em volta do corpo. A civilização usava a sua maneira, os romanos tinham o seu jeito, as roupas tinham nomes diferentes para as roupas de mulher e as roupas de homem, só que eram muito parecidas entre si. No final da Idade Média, a gente começa a ver uma diferenciação. Então, quando a gente olha essas quatro representações, né, são 3 santos e uma santa, no portal de Notre-Dame de Chartres, quando a gente olha rapidamente, parece que eles estão vestidos com roupas parecidas, os 4, então mesmo, é o mesmo volume, é o mesmo drapeamento, tem pequenas variações, mas existe um detalhe muito importante, que é a questão do comprimento. Como vocês podem ver, o comprimento da túnica da personagem feminina é ligeiramente maior do que as outras. E no decorrer do século XIII, essa variação vai se intensificar, como vocês podem ver. Então, a roupa masculina vai iniciar um processo de encurtamento e a roupa feminina um processo de encompridamento. Então, pela primeira vez na história ocidental, as roupas vão se diferenciar de modo distinto. Em vez de se alterarem por civilização, elas vão se alterar dentro de uma mesma civilização. É importante entender que, na Antiguidade, não existia uma moda do início do Império Romano e do final do Império Romano. Eles se vestiam basicamente do mesmo jeito, da mesma maneira que no Egito Antigo se vestia da mesma maneira que no Egito Ptolemaico. Então, não havia alterações dentro de uma mesma civilização. As diferenças aconteciam por culturas. E aqui a gente vê que dentro de uma mesma cultura, que são estátuas que estão no portal direito, então, lá na Academia do Strasbourg, a gente vê essa diferenciação. Deu um crackzinho para mim. Engraçado que ele está aparecendo isso. Ele vê isso. Isso é paciente. Vamos lá. Ainda bem que é lá que está só nas energias. Né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma iluminura medieval que mostra um guerreiro, um homem, usando um pliot. Esse é o nome, pliot. E aqui a gente tem uma mulher usando o mesmo pliot. Quando a gente compara os dois, vocês veem que o tamanho das mangas é diferente e o comprimento, enquanto que no do homem a gente vê os sapatos, no da mulher a gente não vê os sapatos. Essa ilustração, essa iluminura é muito interessante porque ela foi produzida por provavelmente por uma mulher. A gente não tem certeza se não foi por ela ou não, mas o texto é composto pela ilustração. Então, essa iluminura está nesse manuscrito, foi composto por essa Erhard von Landsberg, uma das artistas mais antigas que a gente tem conhecimento. O manuscrito original foi produzido entre 1159 e 1175, ele foi destruído na Guerra Franco-Prussiana, a gente tem só um manuscrito, uma cópia produzida em 1818. Deixa eu pegar o controle errado. Este controle aqui. Está o meu controle aqui. Meu controle aqui. Então, essa cena aqui, produzida então, no século XIV, a gente tem, então, o composto masculino e feminino. A roupa masculina ela é muito ampla, muito folgada e mais curta. A roupa feminina ela é muito estreita na parte de cima, muito comprida a ponto de cobrir os pés. Era um sinal de riqueza.
Logicamente, no momento em que a roupa era muito cara, feita de tecido, feita à mão, tudo isso, evidentemente, deixava esse produto um produto de luxo. Roupas eram produtos de luxo, tecidos eram produtos de luxo. E a gente vê isso, então, incrementado aqui. Alguns mais elementos interessantes, a gente vê que quem carrega a bolsa é o homem, pois é ele que tem o dinheiro, mulheres não levavam bolsas porque elas não tinham nada, não tinham direito a nada, então elas não levavam nada. Mas você sabe que é isso que explica, de uma certa maneira, o fascínio que as mulheres têm pelas bolsas, porque as bolsas são um símbolo de afirmação social para as mulheres. Muitas vezes vocês mulheres não percebem isso, mas a bolsa para vocês, ela foi transmitida a várias gerações como um elemento de afirmação social. Enfim, e ele está, o que é mais interessante é a legenda do que ele está dizendo. Então, ele aqui diz, está escrito, inclusive, né? Vous êtes belle et gratuite, você é bela e graciosa, e ela responde, et merci de moi. Tenha piedade de mim. Porque ele está seduzindo ela, portanto, ela pode cair no ponto dele. Bom, aqui uma outra ilustração, aqui do Pisanello, onde a gente vê roupas de corte masculina e feminina. Como a roupa masculina e feminina se diferenciam totalmente, e essa diferenciação vai permanecer até o início do século XX. Engraçado que é a segunda vez que eu vejo o homem está com um pé de uma cor e da outra, o anterior também está bastante. Foi muito comum nos séculos 13, 14, 15, até o início do 16, esse tipo de combinação. Às vezes uma meia de uma cor e uma meia de outra cor, ou às vezes uma meia de uma cor e metade de uma meia de uma cor e de outra. Tecnicamente a gente chama isso em moda de costume partido. É como se ele fosse partido. Às vezes nas partes de cima, e vocês vão reparar isso muitas vezes. Não tinha nenhuma indicação específica. É como hoje. Pessoas gostam de usar azul e usam azul. Não tem uma explicação específica. Então, o Renascimento, né, marca, logicamente, a história da humanidade, principalmente a história ocidental, por uma série de fatores que todos vocês conhecem, né, mudanças muito grandes que aconteceram no contexto europeu, o humanismo que traz a ideia de uma revalorização dos conceitos clássicos, e essa revalorização dos conceitos clássicos passa pela reutilização da perspectiva em ponto de fuga. Ou seja, um recurso mimético, que é o mais eficiente que a gente conhece para representar o espaço, ainda que não seja um espaço em si. Então, é a melhor maneira que a humanidade desenvolveu para representar o tridimensional num plano bidimensional. Mas não é a única forma, e, inclusive, a perspectiva vai ser uma das contestações da arte moderna, como a gente bem sabe, né? Expressionismo, etc. E essa cena que eu estou mostrando para vocês, eu destaquei ela porque é uma tela muito importante, que é a primeira representação de um nu reclinado feminino que a gente tem na história da arte ocidental. Essa maneira de representar o corpo feminino não era usual na antiguidade, ela não era extremamente comum, mas ocorreram algumas vezes, mas desde o final da antiguidade não se representavam mais mulheres dessa forma, e o Giorgione vai produzir isso, como vocês estão vendo, por volta de 1510, um pouco antes de morrer, e o amigo, companheiro, enfim, colega dele, Tiziano, vai repetir este formato em várias telas que vão ser muito importantes na história da arte, principalmente essa Vênus de Urbino, que inclusive vai ser inspiração para um pintor realista no século XIX, produzir uma das obras mais polêmicas do século XIX. Isso fica mais para frente. Então, a popularidade desse tipo de cena rapidamente se destaca. Como vocês podem ver, o Tiziano fez várias versões da mesma temática. Isso indica uma popularidade do tema. Muitas pessoas gostavam do tema, então encomendavam estas obras, e essas obras foram produzidas para atender os desejos dos clientes. A moda vai ter esse início de alteração, porque nesse mesmo momento, no contexto europeu, estava surgindo uma nova classe social. No período
medieval, o sistema econômico prevalente era o feudalismo, como a gente aprende no colégio, onde você tinha duas figuras, o senhor e o vassalo. Você tinha o nobre e o plebeu. E você tinha a relação entre esses dois polos, entre esses dois estratos sociais, regrada através de hábitos, regras sociais, etc. Entretanto, com o advento das cruzadas, as relações comerciais entre Oriente e Ocidente vão se reintensificar. É muito comum a gente escutar que as rotas comerciais vão ser reinstauradas, como se durante a Idade Média não houvesse ligação, conexão do Oriente com o Ocidente. E não é verdade. Nunca cessou de haver trocas comerciais entre o Ocidente e o Oriente. Elas só foram perturbadas com a queda do Império Romano e uma substituição política e econômica muito complexa e muito destrutiva, né? Ela destruiu uma estrutura, né? Do Império Romano. Então, essa reintensificação das rotas comerciais que acontece a partir dos séculos XII e XIII, início das cruzadas, vai originar um estrato social que existia na antiguidade e que, na Idade Média, não acabou desaparecendo, que era o comerciante. Então, essa nova classe social ela vai surgir essencialmente nas cidades. As cidades vão começar a voltar a se desenvolver. Só para vocês terem uma ideia, Roma, que no ápice do Império Romano tinha 1 milhão de habitantes, calcula-se que chegou a ter quase 1 milhão de habitantes, nessa época era uma cidade, um vilarejo de 10 mil habitantes. Então, só para a gente ter uma noção, né, de como as cidades decaíram depois do Império Romano. E nessas novas cidades, que eram chamadas então de burgos, uma nova classe social vai surgir, que são os burgueses. E os burgueses, eles não eram, portanto, nobres, pois eles não tinham terras, eles geravam riqueza através do comércio e através do empréstimo de dinheiro para os aristocratas, para os nobres. Mas eles também não eram camponeses, eles não eram plebeus, eles não trabalhavam no campo, eles não aravam no campo, eles não tinham atividades serviços. Então, eles ficavam nesse intermédio e eles, logicamente, queriam ser associados ao estrato dominante, aos aristocratas. E quais são os elementos que destacam um aristocrata? Porque, no fundo, são todos seres humanos. Se você cruza eles na rua, na verdade, não tem grande diferença nenhuma. Mas o que é que diferencia uma pessoa, até hoje, na rua, de uma outra pessoa? A roupa. Então, a roupa se torna esse motivo, esse objeto de atração por esses novos, então, burgueses. E eles vão querer se parecer com quem? Os aristocratas. Eles vão usar as roupas dos nobres, porque eles têm condições para comprar essas roupas caras, coloridas, bordadas, adornadas. E, desse modo, os nobres não vão se sentir invadidos e vão, então, propor alterações nas roupas. E essas alterações vão ser, então, copiadas pelos burgueses, e nesse sentido de cópia, transformação, emulação, diferenciação, está o surgimento da moda. Eu estou explicando aqui em 5 minutos, esse processo durou séculos, mas essa é a razão do surgimento das mudanças da moda. Essencialmente, uma diferenciação de classe social. Portanto, uma forma de comunicação, porque moda é, em última instância, uma forma de comunicação. E como a gente viu no nosso livro passado, talvez não, certamente a mais antiga forma de comunicação que o ser humano desenvolveu. Muito antes da escrita, muito antes da fala e muito antes da fala da escrita. Terceiro livro. Bom, desculpa. Aqui a gente tem, então, uma imagem do século XV, eu já estou entrando no Renascimento, e a gente tem, então, aqui uma representação muito interessante de uma cena que não é uma cena, logicamente, da corte castilhana, uma cena que mostra o banquete de Herodes, tem até a cabeça do São João Batista acontecendo aqui, mas até o neoclassicismo, até o século XVIII, as pinturas do Ocidente usavam as roupas da época que a pintura foi feita. Então aqui a gente está num retrato da moda por volta de 1470, porque elas estão usando todas as roupas da corte castilhana de 1470.
E aqui, no caso, ela está usando uma roupa, como vocês estão vendo, que é composta, as outras nobres também, composta por esses arcos concêntricos, que vocês estão achando que é de madeira, e é mesmo. Eram arcos concêntricos feitos de uma madeira verde, que tinha a denominação em castelhano, né, em espanhol, de verdugada. A verdugada era o nome dessa vara, digamos assim, de madeira, feita de madeira geralmente mais verde, mais flexível, e que vai ornar esse tipo de vestimento, que surge especificamente na corte castilhana por volta de 1460, 1470. Então, a durabilidade devia ser pequena, né? Sim, eles trocavam isso. As roupas tinham uma manutenção complexa, mas elas eram mantidas por muito tempo, porque eram elementos caros, então não se trocava de roupa. Se trocava de roupa todo dia, procurava-se não repetir roupas, mas sim acontecia a repetição de roupas, porque mesmo os muito ricos, os reis e as rainhas, não tinham condições de terem 10, 15, 20 mil vestidos, como chegou a acontecer no século XVIII. E essa vertugada, então, ela dará origem a essa estrutura de vestido, que vai ser a estrutura de vestido espanhola por excelência. E a Espanha ascende, a partir do primeiro terço do século XVI, a posição de principal nação europeia. Por quê? Porque é um país que se consolida naquele momento, né, com a união de Castela e Aragão, mas principalmente porque é o país que descobre primeiro minas e grandes riquezas nas Américas, tanto no México atual hoje, quanto nos países indianos, os incas e os astecas. Então, a Espanha vai se tornar o país mais poderoso da Europa durante todo o século XVI, graças às minas, à prata e ao ouro das Américas. E, portanto, a moda vai migrar de uma influência italiana, característica do renascimento italiano, para uma moda de influência espanhola. A Espanha vai dominar a moda do século XVI e, em todas as cortes, as mulheres vão usar roupas derivadas da verdugada. Em Portugal, o vertugado, em francês, o vertugardin, e em inglês, o farthingale. São todas palavras originadas do verdugado, assim como a peça de roupa. Nessa época, como vocês podem ver, a estrutura está interna, não está mais aparecendo. E ela está usando o que era naquela época chamado de saia. Mas a nossa palavra saia não é saia que eu estou para vocês que está escrita com Y. A nossa palavra saia é originada dessa palavra, mas a gente quer dizer outra coisa, né? Ela quer dizer a peça de roupa. Saia, em espanhol, quer dizer o conjunto, composto por rubón e basquinha. Então, as peças eram separadas, mas compostas de modo a parecer uma peça só. Então, o que a gente chama hoje, contemporaneamente, de vestido, não era o que era o vestido nesta época. O vestir completo, era sempre composto por duas partes separadas, a parte de baixo e a parte de cima, que eram feitas no mesmo tecido, geralmente na mesma cor, com as mesmas decorações, para ficar parecendo de verdade. Desculpa, para ficar parecendo inteiro. Mas não era essa ilusão que está causada aqui. Por cima da saia, as mulheres usavam, então, a roupa. Da onde vem a nossa palavra roupa, mas que no caso aqui é exatamente essa capa que está por cima aqui dessa rainha da Espanha. E, então, ela está com por baixo a saia, composta pelo rubón e pela basquinha, e aqui ela tem em volta da barra da saia a alforza, que é essa decoração. E aqui um exemplar desse mesmo tipo de conjunto. Como vocês podem ver, na foto, né, fica muito claro a diferenciação, né, as duas peças separadas. Então, olha que interessante, a gente muitas vezes olha esses quadros e imagina que eles sejam fotografias, né? E não são fotografias, são muitas vezes interpretações do que estava sendo visto. Eles tinham uma artificialidade grande que era inclusive desejada.
a ideia da representação, principalmente no caso de retratos, era que isso ia mostrar essa pessoa melhorada. Fazia parte da intenção deles. Mas quando a gente vê o exemplar, fica muito claro essa diferenciação. Então aqui é uma saia composta pelo rubon e pela basquinha, com essa decoração inferior chamada alforza, e aqui um exemplar de uma roupa, que eram essas capas que iam por cima de tudo isso. No âmbito masculino, vai acontecer algo interessante. Então, é completamente diferente de estrutura, de tecido, de composição. Mas no início do século XVI, os homens vão ornar os seus calções de braguilhas decorativas altamente sugestivas, como vocês podem ver. E era assim mesmo. Eles se vestiam com esse tipo de roupa, sim. Inclusive, a gente tem exemplares e eu vou mostrar para vocês. Era Pereira e eleição, né? Era totalmente uma associação fálica. Né? Total, né? Totalmente fálica. Porque, né, o homem se diferencia da mulher e o Renascimento marca essa, digamos, ascensão do homem no sentido da figura humana, mas também assim, a figura masculina. As mulheres vão perder muitos direitos a partir do Renascimento, direitos que elas possuíam na Idade Média. A gente muitas vezes pensa na Idade Média, uma época de atraso, de trevas, que eles eram, enfim, violentos. E o homem sempre foi violento, né? Porque a gente precisa falar de hoje, né? A violência que acontece hoje no mundo. Então, a violência não é algo exclusivo de uma época. A posição de dominação do homem se cristaliza no Ocidente a partir do Renascimento. Não que os homens sempre foram considerados superiores às mulheres, mas essa posição se fortalece no Renascimento. Então, como eu falei, eu vou mostrar para vocês exemplares. Este é um exemplar de um gibão com calções, meias e braguilha decorativa. Esse está na coleção lá no Residenzschloss de Dresden, pertence à coleção da família Wettin, né, os duques da Saxônia, que depois foram reis da Saxônia, e esse especificamente foi confeccionado para esse Moritz von Wettin, foi o primeiro eleitor da Saxônia. Ou seja, essa roupa ela foi feita por volta dessa época e ela está conservada até hoje nessa coleção. O Residenzschloss lá de Dresden tem uma parte inteira dele que é dedicada às roupas, onde você tem todas essas roupas expostas e é algo francamente fabuloso, né, de você ver as roupas conservadas. Aqui o detalhe da braguilha decorativa. E aqui vocês estão vendo o detalhe dessa abertura, que é um rasgo no tecido mesmo, feito de propósito. Então, aqui, tá vendo? Aqui nas mangas todas. Isso era chamado em inglês de slash, em português de golpes ou talhas. Então, é muito comum a gente encontrar em português do século XVI descrição de gibãos golpeados ou gibãos talhados. O barroco, a gente vai ter uma grande alteração na questão artística. A palavra barroco, eu não sei se vocês têm conhecimento, é uma palavra de origem portuguesa, no seu início. Os portugueses cunharam esta palavra para definir pérolas imperfeitas. Essa era a denominação que significava barroco. Não tinha nenhuma associação com o movimento, até porque essa denominação surge no Renascimento, no século XVI. Essa é uma joia, então, barroca. Ela tem essa questão, então, dessa profusão de elementos decorativos, né? Essa pérola então, imperfeita que o Ourives imaginou ser o corpo do hipocampo e toda a decoração produzida a partir de então. Barroco, sem um dos R's do português, é também um silogismo de uma das lógicas aristotélicas. Que a gente não vai entrar nesse detalhe agora, mas que indica, talvez, uma possível outra origem da palavra barroco.
O Montaigne vai usar a palavra barroco, mas como vocês podem ver aqui, né, ele vai falar de barroco e baralton, em que ele vai usar essa denominação para falar de alguma coisa confusa. Então, o barroco vai se tornar, a partir de Montaigne, também um adjetivo para confuso. E como vocês podem ver aqui nesse dicionário da Academia Francesa, que é a primeira edição, publicada em 1694, a própria definição de barroque se diz somente de pérolas que são de uma circularidade, de uma rondeur muito imperfeita. Como vocês podem ver, não tem a denominação que a gente conhece hoje. E esse dicionário, que é um pouco mais tardio, ele data de 1712, que é o primeiro dicionário português, dicionário de descrição das palavras. A questão dos dicionários é interessante porque até o Renascimento só existiam dicionários que traduziam as línguas para o latim e vice-versa. O latim era a língua internacional. Então, existem manuscritos antes da invenção da imprensa que fazem esse papel de tradução que ajudavam as pessoas a entender as coisas. Quando começa a ter a imprensa, a partir de por volta de 1450, começam a ter as primeiras publicações de dicionários, mas dicionários sempre traduzindo a língua para o latim e vice-versa. Não existia o conceito nem de ter dicionários, por exemplo, francês-português ou inglês-francês, e muito menos dicionários definidores de palavras. Isso vai surgir depois, do século XVII, mas, por acaso, em Portugal, ninguém se dedicou a isso antes do Raphael Bluteau, que era um francês prelado, que se mudou para Portugal e que concebeu, configurou o primeiro dicionário português. E aqui eu peguei uma parte para vocês, no volume 2, onde a gente tem barroca. Covas, esse Covas é um linguista espanhol, Covarrubias. Covas que fazem as águas impetuosas. E aqui, barroco, pérola tosca e desigual, que nem é comprida nem redonda. A definição. Barroco, igualmente comprido, e barroco, chato de uma banda e redondo da outra. Alguns eles chamam uniotimpâneas e outros timpâneos. Fundam-se nessas palavras de Plínio. Então, vocês estão vendo, o barroco não tinha a definição de ser algo definidor de um movimento artístico. A palavra barroca vai começar a ser usada como definição do termo, do movimento, a partir do século XIX. E, inicialmente, usando a acepção pejorativa da palavra. Algo, então, imperfeito, algo ruim, algo não positivo. O Burckhardt, quando ele publica esse Cicero, em que ele vai visitar as Kunstwerks italianas, então as obras de arte italianas, ele compara nessa parte aqui, ele fala exatamente que ele era muitas vezes colocado frente a esses edifícios que ele não gostava, os edifícios barrocos, e que quando ele via um edifício renascentista, isso deixava ele mais acalmado. Então, sempre com uma ideia pejorativa. É só a partir do discípulo do Burckhardt Wolffling que o barroco vai ser reabilitado. Reabilitado num texto que ele, inclusive, usa para definir o período, a palavra barroco no título. O texto é Renaissance und Baroque. É um texto importantíssimo da história do arte moderna. A pessoa não pode perder. O Wolffling escreveu esse texto, ele tinha 24 anos. Um dos textos fundamentais da história da arte. Bom, enfim, o texto chama-se Renascimento Barroco, e nesse texto, então, ele discorre sobre as características dos movimentos e reabilita o barroco. Só para vocês terem uma ideia, esse texto é publicado, então, em 1881. Ou seja, até o extremo final do século XIX, o barroco não era considerado um movimento artístico importante. Pelo contrário, os pintores do barroco eram, inclusive, desprezados. Caravaggio, por exemplo, logo depois da morte dele, foi esquecido. E as obras dele reatribuídas a outros pintores.
como vários outros pintores do barroco, Georges de Latour, enfim, não é incomum pintores barrocos terem sido esquecidos da história da arte, porque eram considerados pintores atrasados, que não haviam seguido, né, a questão do Renascimento. Não. Então, essa imagem que está um pouquinho mais para baixo. Depois eu volto nela. Então, a ideia do barroco é uma enfatização desses aspectos conflitantes. Não que que eu estou descrevendo agora seja algo que fosse pronunciado na época desta maneira, né? Isso é a nossa análise posterior que a gente enxerga hoje com retrocessos. Mas a ideia do exagero era extremamente importante. Inclusive, o próprio Pietro da Cortona, que era um importante pintor barroco italiano do século XVII, ele era também um grande teórico artístico. As teorias de história da arte, as teorias de técnicas de pintura, eram teorias que eram estabelecidas, descritas, sempre por artistas. Então, a maioria dos artistas, a maioria não, totalidade das teorias artísticas desenvolvidas nos séculos XV, XVI, XVII, até o início do século XVIII, a metade do século XVIII, eram sempre produzidas por artistas. Se imaginava que para falar de arte tinha também que ser pintor. Então, eu só existo aqui hoje para vocês, porque eu não sou pintor, porque no século XVIII um teórico, não pintor, então, vai escrever um texto de teoria artística, que é um texto, então, que passa a inaugurar a figura do teórico artístico, aquele que não é um pintor, não é um artista, que não exerce. E começou agora de novo. Ele está tá chatinho, né? Acho que não. Que se chamava Johann Joachim Winckelmann. Mas, enfim. Então, a ideia, né, da pintura como essa forma de produção máxima. E, como eu estava falando então do Pietro da Cortona, ele fala nos seus textos do artifício, que é um termo que vai, agora já falando em português também, artifício, que a função da pintura não era retratar a realidade. Era retratar a realidade, porém, enfatizando os aspectos da realidade, engrandecendo, usando o artifício. Então, não é uma ideia de uma pintura fotográfica. E para a gente, muitas vezes, a gente olha para isso e imagina que o objetivo deles era esse. E não era. A ideia de artificialização, a ideia de distanciamento da realidade era não só desejada, como que vista como importante nessa produção. Nesse período do barroco, é lógico que a gente vai ter o surgimento das grandes academias nacionais. Então, inicialmente, na Itália, a gente vai ter o surgimento de várias academias, tanto a Academia dell'Arte del Disegno em Florença, a Academia de San Luca em Roma, a Academia degli Incaminati em Bolonha, mas outras academias vão surgir em outros países, como na França, a Académie Française, primeiro de letras, né, fundada pelo Richelieu em 1635, e depois a Academia Real de Pintura e Escultura, que é fundada então em 1660, se não me engano, na época do Luís XIV. Então, a gente tem aqui um retrato super alegórico, né, com o medalhão mostrando o Luís XIV trazido por deuses do Olimpo, né? E aqui ele comandando, né, o desenvolvimento das artes, né? A escultura e a pintura. Porque ela está segurando o cisel, né? E ela está segurando uma ilustração. Então, algumas academias eu destaquei para vocês. Então, em Roma, a Academia della Virtù, de 1542, a Companhia de Arte del Disegno, de 63, de Firenze, del Desiderosa, que vai virar dele Incaminati, em Bolonha, e a Academia de San Luca. Na França, a Académie Française, a Real Pintura e Escultura, 1648, né, 1660. A academia, ela foi fundada em 48, quando o rei já era rei, mas quem comandava a França era o Mazarino. Então, quem realmente fundou a academia foi o Mazarino. Ela vai ser reorganizada pelo Luís XIV em 1660. Mas olha que curioso, né? A primeira academia que o próprio Luís XIV vai fundar é a Academia Real de Dança.
vocês bem sabem, Luís XIV era um rei dançarino, gostava muito de dançar, dançou durante toda a sua juventude, era conhecido por ser muito ágil, muito eficiente nos seus balés, elogiavam as pernas dele bastante. E é curioso porque o Luís XIV vai usar os bailes como uma forma de afirmação política, o que mostra que ele, mesmo ainda em 1651, quando acontece esse balé, ele não estava dominando, não conduzia o governo, quem conduzia era o Mazarino, mas ele entende a maneira como um espetáculo de dança pode afirmar, ajudar no seu contexto político, né? Então, a França estava se pacificando depois da Fronda, que foi uma revolta de aristocratas que aconteceu durante o início do reinado de Luís XIV, e essa revolta vai ser derrotada, então, finalmente, por volta de 1651. E aí, o Luís XIV vai dançar um balé em 1651, vestido de sol, onde todos os aristocratas vão estar como asteroides em volta dele. Então, a simbologia dele como o astro rei do universo e os outros como meros asteroides é uma maneira de reafirmar o poder dele que se cristalizava aí, como um rei então, que dominava e que tinha as outras pessoas em volta dele. Um paralelo super interessante. E aí, não à toa, a primeira academia que ele funda é a Academia Real de Dança. Depois, as Belas Letras em 63, as Ciências em 66, a Real de Música em 69 e a de Arquitetura em 71. E, na Europa, as Academias Nacionais. A Der Kunst em Berlim, Belas Artes de São Fernando em Madrid, a Academia Imperial de Belas Artes de São Petersburgo e, curiosamente, a Inglaterra, apesar de ser um país onde a arte era extremamente importante, se produzia muita arte, se comprava muita arte, circulava-se muita arte, vai ser um dos últimos países a ter uma Academia Nacional, em 1761. Fundação, que vai ser celebrada por alguns quadros, inclusive esse, que tem uma particularidade interessante. Então, vamos ver se vocês conseguem matar. Como vocês podem ver, a gente tem aqui não lembro agora se eram 36 ou 38 ou 42, mas enfim, os membros fundadores da Royal Academy. São todos os pintores que estão aqui representados, né? É um quadro de um deles, foi feito por um deles, por esse Johann Joseph Zoffany. E, como vocês estão vendo, eles estão tendo o quê? Uma sessão de desenho de as mulheres fundadoras da Royal Academy, porque tinham 2 mulheres, não estão representadas aqui. Onde elas estão representadas? Nos quadros. Por que elas estão nos quadros e não estão em pessoa? Porque para as mulheres era proibido ter esse tipo de representatividade. Era decoroso, né? Imagina uma mulher ter uma aula com um homem nu. Então, as mulheres, o ensino artístico era tão complexo, tão difícil, que mesmo quando elas conseguiam chegar ao ponto de ter aulas, nunca eram dadas a elas aulas de estudo do corpo. E, muitas vezes, essas artistas recorriam ao quê? Ao estudo da estatuária. E, apesar disso, dessas 2 pintoras aqui, que são a Mary Moser e essa daqui, que chamava-se Angelica Kauffmann, que é uma das principais artistas do século XVIII, uma artista de origem suíça, mas que vai fazer toda a sua carreira na Inglaterra, que vai ser a mais conhecida artista do período. O mundo inteiro conhecia Angelica Kauffmann. Ela foi uma artista, além do mais, extremamente bem-sucedida. Ela rapidamente percebeu que, para ganhar dinheiro, ela precisava fazer objetos de fácil circulação, que eram as gravuras. Ela vai enriquecer produzindo gravuras a partir dos quadros dela, que vai permitir ela ter ganhos substanciais a ponto dela, no momento da carreira dela, fechar a ateliê dela na Inglaterra e voltar para Roma para passar os últimos anos, os últimos 15 anos da vida dela em Roma. Ela morre em Roma em 1807 e, quando ela morre, ela vai receber uma honraria na qual, durante o
procissão do seu caixão, né? O momento que o seu caixão é levado de onde ela morreu até a igreja onde ela foi enterrada, que, se eu não me engano, é Santa Maria del Popolo, se eu não me engano. Mas, durante esta procissão, foi autorizado que os quadros dela fossem levados a serem expostos para a população. E somente 2 pintores na história da humanidade tiveram essa honra em Roma: Rafael e Angélica Calvi. Então, ela era considerada tão importante quando ela morreu quanto Rafael. O Rafael tinha morrido em 1520. Ela morreu em 1807. Então, 300 anos depois, só ela. E hoje, 200 anos depois, nenhum pintor mais recebeu a sua honraria. E eu imagino que vocês nunca tinham ouvido falar da Angélica Calvi, que é uma pintora completamente esquecida da história da humanidade. E ela, que está aqui representada, é uma sócia, uma membra fundadora da Royal Academy. A Royal Academy, então, é fundada em 1768, depois que, acho que a primeira que morre é a Mary Moseley, depois a Angélica. Depois que as duas morrem, a academia vai esperar 1936 para eleger uma nova mulher. A academia fica exclusivamente masculina por 170 anos. Então, realmente, a pior época para as mulheres foi o século XIX, onde elas foram as mais rebaixadas e dominadas. E nesse período se cristaliza algo que vai ser muito importante na modernidade para contestar a arte acadêmica, que é a chamada hierarquia de gêneros. O que é a hierarquia de gêneros? As pinturas têm alguns tipos. Então, os artistas classificavam as pinturas de acordo com o seu tipo. Então, você tinha a pintura mais elevada, deixa eu ver se eu tenho isso escrito. A pintura mais elevada, considerada superior a todas, era a pintura histórica ou alegórica. O que é a pintura histórica ou alegórica? É a pintura que representa cenas da história, por exemplo, a vitória do rei, tananã, ou a coroação do imperador, tananã. Então, essas cenas são cenas que possuem contextos múltiplos, com vários personagens, às vezes paisagens, às vezes interiores, e, portanto, que o artista teria que ter o domínio total de todas essas formas de representações, de técnicas, etc. E aí, portanto, as obras produzidas com esta temática seriam consideradas mais elevadas. Abaixo disso, o retrato. O retrato era extremamente importante. A veracidade fisionômica também era muito importante, mas sempre com essa ideia de melhoramento. A pintura de gênero, que são cenas internas, cenas íntimas, então poucos personagens. Aqui, por exemplo, a gente teria uma cena de uma pintura de gênero, né, com algumas das nossas que estamos aqui. Essas pinturas de gênero depois vão ser adicionadas no século XVIII das Fêtes Galantes rococós. Abaixo disso, a paisagem, abaixo disso, a pintura de animais e abaixo disso, a natureza morta. Então, um pintor que fazia naturezas mortas era forçosamente considerado menos importante, menos bom do que o que fazia a pintura histórica. E os quadros eram comercializados por esta, digamos, tabela. Esta tabela, esta hierarquia, ela foi exemplificada, primeiramente, pelo Leon Battista Alberti, autor, um artista italiano do século XV. Ele escreve De Pictura em 1435. Mas quando ele escreve De Pictura, não ainda existia imprensa. Né? Essa é a Editio Princeps, ou seja, a primeira edição do manuscrito de Pictura do Alberti, onde ele vai discorrer sobre essa hierarquia. A gente hoje é acostumado a fazer essas tabelinhas, né, tópicos, a gente adora tópicos, né? Mas não era o jeito que eles escreviam. Então eu destaquei para vocês um pedacinho de uma das conferências da academia do Philippien, do André Philippien. Então todos esses autores, Gianpietro Bellori, italiano, Samuel van Hoogstraten, flamengo, o André Philippien, francês, e o Francisco Pacheco, espanhol, são pintores que discorreram sobre a teoria artística e ajudaram a cristalizar essa hierarquia de gêneros, todos eles baseados no Alberti. Então, o Philippien vai dizer o seguinte sobre a hierarquia de gênero. Né? Aquele que faz perfeitamente paisagens está acima de um outro que só faz frutas, flores e conchas.
Aquele que pinta animais vivos é mais estimado que aquele que representa somente coisas mortas e sem movimento. Como a figura do homem, a mais perfeita obra de Deus na Terra, é tão certo assim que ele se torna um imitador de Deus, pintando figuras humanas. E ele é muito mais excelente que todos os outros. Um pintor que só faz retratos não tem ainda essa alta perfeição da arte, né? E não pode pretender a honra que recebem os mais sábios. É para isso passar de uma só figura à representação de muitos conjuntos. É preciso tratar a história e a fábula. É preciso representar por grandes ações, como os historiadores, ou os assuntos agradáveis, como os poetas. E, subindo ainda mais alto, é preciso pôr composições alegóricas, saber cobrir, sob o véu da fábula, as virtudes dos grandes homens e os mistérios mais elevados. Então, você vê que ele descreve exatamente essa hierarquia e fazia parte do que se aceitava como teoria de arte. Então, o barroco se caracteriza por essas formas extremamente conflitantes, muito não simétricas, porque se a gente fizer uma divisão do quadro, né, a gente sente realmente um desequilíbrio, tem mais imagens aqui do que aqui. Todas as posicionamentos de braços, de objetos, causam diagonais que são absolutamente entrechocantes, né? Elas não se encontram, elas não são paralelas, elas são elas não se equivalem. E aqui nessa trindade do Karate a gente vê essa mesma questão. Então, a gente tende a ver aqui, de repente, uma forma simétrica de um triângulo, mas aqui, quando a gente vê o Cristo morto, a gente percebe, então, toda essa construção complexa e extremamente desequilibrada. Né? Um vazio muito grande aqui em cima, um cheio muito grande aqui embaixo. Aqui, essa lamentação de Cristo. E uma ideia, no finalzinho do século XVI, de um certo escurecimento. A gente tem que lembrar que, nessa época, a Europa estava sendo varrida por diversas guerras de religião, não somente na França, mas na Inglaterra, em toda a Alemanha, todas as questões, mesmo nos países escandinavos, porque a reforma havia surgido a partir de 1517, né, quando o Lutero vai lá na Catedral de Wittenberg e fixa as 95 teses. No início, a ideia dele não era fundar uma nova religião, era mudar a religião. Mas ele, sem querer, originou, então, uma nova religião que vai ser extremamente contestadora e que vai ter uma popularidade muito grande. Se a gente pensa que em 1517 ele faz a publicação e em 1533 o Henrique VIII já quebra os laços com a Igreja Católica e transforma a Inglaterra no país americano, é uma rapidez imensa que a gente tem numa época que não tinha WhatsApp, né? Que as notícias não se espalhavam imediatamente. Você ter isso tão rápido é uma velocidade praticamente viral. A gente pode dizer que a reforma foi uma heresia viral, porque ela realmente dominou metade da Europa e rapidamente, então, criou esse grande conflito entre protestantes e católicos. E essa época então, de conflito é muito representada pelas obras produzidas no período. Uma das temáticas mais conhecidas, mais utilizadas do período é a famosa alegoria da encruzilhada do Hércules. Né? O Hércules todo mundo conhece, o herói da mitologia grega, fortíssimo dos trabalhos de Hércules. Mas o Hércules, em um dado momento daqueles trabalhos todos, ele se encontra num caminho e ele recebe a visita das duas alegorias. A alegoria dos prazeres e a alegoria das virtudes. A alegoria dos prazeres oferece para ele uma vida longa, tranquila, cheia de festas, celebrações, muitos espetáculos teatrais, sexualidade.
apontando então para baixo. Mas essa vida longa e feliz e tranquila, cheia de prazeres, no final da vida dele, ele seria completamente esquecido. A virtude oferece para ele a elevação moral, o heroísmo, as dificuldades, as batalhas, e uma vida curta. Entretanto, alcançada a posição de herói, lembrado para o resto da humanidade. E é lógico que ele fica dividido, mas ele acaba, então, optando por um herói, optando pela virtude. Mas esse dilema é um dilema muito popular na história da arte ocidental, porque, na verdade, exemplifica o dilema que todos nós, humanos, temos todos os dias. A gente acorda de manhã e a vontade de ficar na cama sem fazer nada, só scrolling no celular, é super forte, mas algo nos impele a levantar, ir trabalhar e fazer algo de produtivo. Então, a gente está o tempo inteiro dividido entre a virtude e os prazeres. Então, se vocês estiverem com dúvidas, assim, por favor, então vamos para a virtude, mas aí também a gente pode ter um pouquinho de prazer. E, nesse sentido, então, né, a figura do Caravaggio vai ser uma figura importante, porque a história do Caravaggio é um pintor que muitas vezes é apresentado na história da arte como um grande revolucionário, e, na verdade, ele não é um revolucionário, é um pintor que vai trazer aspectos que já estavam sendo abordados por outros pintores, como, por exemplo, vários membros da família Bassani e vários membros da família Carracci, que eu mostrei para vocês agora, e que são o desequilíbrio na tela, a questão da diagonalização da luz e a utilização de figuras reais na representação de personagens sagrados. Essa é a primeira encomenda pública que o Caravaggio recebe. Caravaggio é um pintor da cidade de Caravaggio, ele chamava, na verdade, Michelangelo Merisi. Ele vai chegar em Roma em 1592, 93, e se empregar no ateliê de um artista importante da época, chamado Cavaliere da Pina. Nesse contexto, ele vai conhecer um colecionador, um esteta, amante das artes, que era o cardeal Francesco Maria del Monte, e esse cardeal del Monte vai conseguir para ele a indicação para a produção da Capela Contarelli na San Luigi dei Francesi, lá em Roma. Ele faz primeiro os dois painéis laterais, que no painel central não era para ser um painel, era para ser uma estátua. Depois que a estátua chega, eu acho que quem dirige a San Luigi dei Francesi, se não me engano, é a ordem dos capuchinhos, que falam em português, capuchin, que são Moine Capuchin. Os capuchinhos não gostam da estátua e eles encomendam do Caravaggio o painel central, que é a inspiração de São Mateus. Então, essa é a Capela Contarelli. E a Capela Contarelli, infelizmente, hoje, ela sofre algo que acontece em vários lugares do mundo. É um objeto artístico que é observado de modo incorreto. Porque ele não foi feito para ser observado de fora, mas sim de dentro da capela. Porque a ideia do Caravaggio, nesse espaço tão exíguo, era exatamente criar uma impressão de maravilhamento e de quase realidade acontecendo ali na sua frente. Então, a gente tem esse primeiro painel que mostra a vocação, aí a central, e o do lado que mostra o martírio de São Mateus. Então, tem alguns detalhes na obra que mostram para a gente como o Caravaggio queria que ela fosse observada de baixo para cima. Porque ele, por exemplo, faz essa mão aqui muito maior do que essa mão. Disforme. Mas é por quê? Para que essa mão não desaparecesse na altura que você veria esse objeto. Né? E todo o aspecto extremamente conflitante que a gente tem na cena. O nosso olho não consegue se focar no martírio em específico. Né? A gente olha o martírio, mas rapidamente a gente olha em cima o anjo que está descendo a palma do martírio. Aí a gente tem um menino que está gritando, aterrorizado, logicamente o São Mateus vai ser morto. A gente tem aqui personagens que se estão olhando para isso,
Alguns deles estão interagindo com outra parte e o nosso olho não consegue fixar a sua atenção num aspecto específico. Essa é uma característica importante, então, que define o barroco. Aqui eu coloquei os três, de uma forma, então, que não era para ser visto, né? O Caravaggio não queria desse jeito. E o Caravaggio vai ser um pintor que, se ele não foi revolucionário, ele foi intenso e extraordinário no sentido de enfatizar todas essas questões que já estavam em curso. E aqui a gente ainda tem aquilo que eu mencionei para vocês. As roupas que ele usava nessa representação dos personagens não são roupas que a Salomé usou na época dela, são roupas que uma mulher usaria em 1607. E ele usava, muitas vezes, nessas representações, como vocês estão vendo, pessoas de verdade, mas não é que não se usava ainda pessoas de verdade. No Renascimento se usava, assim, Rafael, Michelangelo, Da Vinci usavam pessoas de verdade para representar personagens divinos. Mas sempre pessoas muito bonitas. O Caravaggio vai enfatizar essa questão de usar, por exemplo, uma senhora idosa, uma mulher cortesã e um menino de rua. Então ele usava esses personagens um pouco marginais da sociedade. Ele mesmo era um personagem meio marginal, arruaceiro, da briga, da festa, ficava bêbado muitas vezes, matou 2 homens na vida dele em combates, por causa dessas mortes foi condenado à morte 2 vezes, enfim, uma vida super conturbada. E aí eu destaquei para vocês 2 telas do Caravaggio, a famosa Judite decepando Holofernes e a Salomé, com a cabeça de São Batista. Para destacar para vocês a obra da Artemisia Gentileschi, que é uma pintora ligeiramente posterior ao Caravaggio e que muitas vezes recebe a alcunha de caravagista, como se ela fosse uma mera seguidora do Caravaggio. Por quê? Fazem o paralelo de que ela faz, como o Caravaggio, a pintura muito escurecida, com essa dinâmica diagonal muito forte, e que ela trata de cenas muito importantes, temas conflitantes. Mas isso não faz dela uma seguidora do Caravaggio. Isso faz dela uma seguidora das mesmas características que o Caravaggio também seguia, que não eram inventadas por ele, mas que eram o que os artistas faziam naquela época. A gente pode fazer um paralelo hoje, por exemplo, que a gente nem percebe, né? Mas existem ondas na internet. Então, por exemplo, as ondas das selfies. Algumas pessoas começam a tirar selfie de um jeito e a gente percebe que muitas pessoas vão tirando selfies do mesmo jeito. A gente tem essa tendência na humanidade de, ao mesmo tempo de querer algo diferente, querer ter algo que o outro entenda para se fazer relacionar com o outro. Então, a gente pode pensar do mesmo jeito aqui. E, a meu ver, a obra da Artemisia é muito mais potente do que a do Caravaggio. Por quê? Se a gente pega aqui essa Judite, ela está um pouco indecisa, né? Ela está até surpresa do que ela está fazendo. Ela está fazendo essa cena, ele não está opondo nenhuma resistência. A serva, que se eu não me engano chama Agar, está assustadíssima. Ela não está fazendo nada, ela está simplesmente petrificada com o que está acontecendo. Se a gente olha a maneira como a Artemisia aproxima a mesma cena, é radicalmente diferente. Porque essa mulher aqui é uma mulher decidida, firme, ela segura a cabeça dele, está lutando contra ela, mas ela não desmerece. E a cena de serva está ali segurando, ajudando. Quer dizer, são 2 mulheres agindo contra um homem. Isso é muito sintomático do que a Artemisia tinha vivido alguns anos antes. Deixa eu só pegar aqui a data. Essa tela ela conta entre 1612 e 1613, quando ela tinha 19 a 20 anos. E essa cena ela pinta logo depois do processo por estupro que ela sofreu em Roma. Ela era filha de um pintor conhecido na época, chamado Orazio Gentileschi, e ela, de todos os filhos meninos, ela era a mais talentosa
a que o pai, desde o início, chama mais fortemente para ajudar. E, exatamente em 1610, 1611, o Orazio recebeu a encomenda de pintar uma série de afrescos no Palazzo del Quirinale, que estão até hoje lá, que são os afrescos dos embaixadores. E, ao mesmo tempo, foi contratado um outro pintor, esse pintor especializado em paisagens. Era comum você decorar um palácio, você contratar 2 pintores, cada um com a sua especialidade. Que nem a gente contrata um serralheiro e um marceneiro para fazer um conjunto de coisas em casa. Bom, como ele era um pintor especialista em figuras, ele pede ao companheiro, Agostino Tassi, era o nome do artista, para dar aulas para a filha dele. E ele começa a fazer isso no ateliê. E um dia, uma noite, eles estavam sozinhos, ele aproveita e violenta a Artemisia. A Artemisia vai até o pai, conta, ele chama o Agostino e fala, agora você vai ter que casar com ela. Ele diz, ok, vou casar com ela. E essa história vai rolando por alguns meses. Ele a frequenta de novo, ele a violenta 2 vezes mais. E ela na promessa de que vai haver um casamento. E aí eles descobrem que o Agostino não podia se casar porque ele já era casado. Então ele enganou todo mundo. E aí o Orazio faz algo inconsequente. Ele escreve uma carta para o Papa e pede reparação. E aí abre-se então um processo. Entretanto, naquela época, processo de estupro, necessariamente a mulher já começava o processo como culpada. O processo se baseava na prova pela mulher de que ela não havia seduzido o homem. Porque mulheres eram vis, né? Elas traziam o desejo. Então era essa a interpretação que tinha. E os processos aconteciam sempre com depoimentos feitos à base de tortura. Porque se interpretava que a tortura era a única maneira de garantir que o torturado estava falando a verdade. Então, Artemisia sofreu torturas públicas e ela, em todos os seus depoimentos, reafirmava a sua posição de que ela foi enganada por ele. E esses processos todos, esse processo todo, tem todos os seus autos guardados no Arquivo Histórico de Roma e muitas vezes são mostrados em exposições. E tem uma cena que eu gravei na memória, que ela, numa dos testemunhos dela, ela é submetida a um tipo de tortura que esmaga os dedos da pessoa. Os dedos são colocados dentro de uma espécie de ferragens que vão esmagando e machucando o dedo. Ou seja, para uma pintora, você ter a sua mão direita, você ter isso na mão direita, e aí ela reafirma tudo sobre tortura, tudo que ela contou, ela diz que tudo é verdade. Em um dado momento, ela vira para o Agostino Tassi e diz assim, estes são os dedos que você prometeu cobrir com anéis. Ela fala isso no meio do... No final, ele é condenado, ou seja, ela ganha o processo. Ela prova que ela não seduziu dele para contar o processo. Só que a imagem dela está destruída em Roma, porque, lógico, que ninguém acreditou. Mentira, foi ela que seduziu ele. Uma sem vergonha, que seduziu o amigo do pai, etc. E aí ela é obrigada a sair e ela vai se refugiar em Florença. Vai ser ótimo para ela fazer uma carreira excepcional. Uma grande artista em Firenze. Depois ela vai viajar para a Inglaterra. Enfim, ela vai ser uma artista internacional importantíssima. Então, eu estou contando tudo isso para vocês para ver como a história da arte ela é extremamente machista. Né? Porque a Artemisia é, até hoje, colocada nessa caixinha de seguidora do Caravaggio, como se desse jeito ela seja uma pintora menos importante que ele. E, na verdade, ela tem uma dinâmica até mais interessante, a meu ver, principalmente na representação da mulher. E a gente imagina que este retrato seja isso, porque ele foi produzido logo depois. Ela se representou nas feições da Judite. Aí a gente não sabe se essas feições aqui são as feições do Agostino Tassi, porque a gente não tem nenhum retrato do Agostino Tassi para a gente comparar. Mas, enfim, muitos pesquisadores acreditam que sim, que é uma obra que trata da história dela. E eu vou comparar as duas Salomés. Enquanto a Salomé do Caravaggio, ela está aqui assustada, recebendo a cabeça de São João Batista, ela está quase arrependida, ela não consegue nem olhar. Olha o desdém e a afirmação que esta Salomé está olhando para a cabeça do Batista.
né? Você não acreditou, olha só o que aconteceu com você. Então ela está muito decidida no que ela fez, né? Não tem o menor remorso. Então são representações femininas de uma potência impressionante. Mas é uma pintora que também foi esquecida na história da arte. É tão esquecida que há 4 foi durante a pandemia, 4 anos atrás, acharam um quadro da Artemisia Gentileschi na coleção real inglesa. Era um quadro que tinha sido classificado como de um pintor menor, na verdade um pintor desconhecido, um seguidor de Caravaggio, e aí um especialista um dia passou nos depósitos, viu, achou estranho, chamou a atenção dele, restauraram e tudo, e era uma Artemisia Gentileschi. Porque ela esteve em Londres e essa é a primeira versão que ela fez, então, em 1920, quando ela chega em Firenze, o Grão-Duque da Toscana vai encomendar dela uma segunda versão, né, de tão impressionado que ele ficou com essa tela. Independente disso, o Caravaggio teve vários seguidores após, né, a morte dele, em vários lugares diferentes da Europa. Na Itália, por alguns artistas como Cristofano Allori, Carlo Saraceni. Na Espanha, Giuseppe de Ribera e o Francisco de Zurbarán. E na França, o Aubin Vouet ou o Valentin de Boulogne. Vocês viram que eu propositadamente separei várias Judites e Holofernes. Era uma temática muito recorrente na época. O Caravaggio não foi o primeiro a pintar Judites, nem o último. Era uma temática interessante. Porque é uma temática paradoxal, né? A gente tem uma cena no livro sagrado, no Antigo Testamento, onde Yahvé manda uma mulher ir até o general filisteu, seduzi-lo, embriagá-lo e matá-lo. Então, Deus pede para uma mulher praticar adultério e assassinato em nome do sagrado. Então, é paradoxal, né? Como que um Deus justo e misericordioso obriga uma mulher a praticar tal ato? Por que a vingança vem através disso e não simplesmente, se ele é Deus, ele podia matar o Holofernes, né? E não fazer a tadinha da Judite fazer todo o trabalho sujo. Mas é uma temática que atraía, logicamente, as pessoas do período, porque mostra um paradoxo, que é um pouco que a gente vive no dia a dia da gente. E muitos pintores também flamengos, como o Gerard van Honthorst, ou o Trophime Bigot, francês também. As vestimentas barrocas, então, tem algumas variações, né, que vão mudar. Aquele conjunto de parte de cima, parte de baixo, feito de modos distintos, porém, feitos com os mesmos tecidos, mesmas decorações, para dar a impressão de um vestido inteiro. Isso vai permanecer no vestuário feminino do século XVI, XVII e XVIII. A ponto de que, quando surgem, no final do século XVIII, os primeiros vestidos inteiros, eles eram chamados de fausse robe, chamado de falsos vestidos. Então, aqui um exemplar de uma jaqueta inglesa de linho do século XVII, e, curiosamente, o Victor Albert Museum possui a jaqueta e o retrato da jaqueta feito na época que a jaqueta foi feita. Eles têm os dois elementos, que é raro na história da arte. Essa maneira de representação de flores, frutas, insetos, com esses arabescos orgânicos, é muito característico da Inglaterra do início do século XVII. Aqui um exemplar de um vestido, então, do século XVII. Como vocês podem ver, essa parte que vai por cima aqui não se encontra com o corpete que vai por cima, assim, que é uma coisa que vai por cima, não é um vestido inteiro. Isso era o que se usava em contato com o corpo, era a chemise, que era a roupa de baixo, tanto de homens quanto de mulheres. E aqui uma mântua britânica, então, mântua é o nome de um vestido, esse vestido que é composto, então, por um corpete. Você tá vendo? O corpete vai até aqui, aí ele repuxa atrás e revela a saia interna. Então, de novo, é separado
mas construído para dar a impressão de estilos. Aqui um exemplar que está no Acme de Los Angeles. Então, a gente imagina o valor dessas roupas, que os tecidos eram feitos à mão, a modelagem era feita à mão, e os bordados que vocês estão vendo, todos feitos à mão. Então, eram roupas que demoravam meses para serem produzidas, que, logicamente, custavam várias centenas de milhares de reais. A gente pode trabalhar nessa escala de valores, centenas de milhares de reais mesmo. Para Mantua, essa na coleção do Metropolitan. E essa peça do vestuário, que vocês já devem ter visto em vários quadros, né? Os famosos rufos, que são uma peça de vestuário que vai surgir nessa época e vai desaparecer depois. Nunca mais se usou esse tipo de peça. São poucos os exemplares que a gente tem. Esse está no livro Skamaran de Estocolmo, que é a coleção de roupas da família real. E esse, a gente tem, na verdade, a estrutura que sustentava esses objetos, que eram as supportas, ou, em inglês, as whisk, ou, em italiano, os rebatto. Eram estruturas de metal ou de madeira e sustentavam isso. Eles usavam a estrutura mais o adorno, que eram esses adornos, né, esses rufos eram passados com esses ferros para fazer as pregas. Então, aqui, inclusive, vocês estão vendo a sombra da cadeirinha. Isso que vocês estão vendo aqui é a sombra da madeira. Aqui também. Aqui fica mais claro. Vocês estão vendo a sombra? É uma estrutura de madeira que era colocada aqui, literalmente. E também, além de whisk, eles também usavam a palavra underprop para essa estrutura. Aqui também, esse duque. Então, a roupa masculina era composta sempre por, então, um gibão, os calções, lógico, botas, a chemise, então, era a roupa de baixo de todo mundo, tanto homens quanto mulheres. Não era equivalente à nossa camisa, porque ela não aparecia no dia a dia. Só pedaços dela. Como aqui, por exemplo. Aqui. Isso que vocês estão vendo embaixo dos golpes, das talhas, é a camisa. A camisa, ela aparecia fortuitamente. Mas não era como as nossas camisas que são usadas totalmente para fora. Então, uma roupa masculina, um gibão e um calção ingleses em linho carimbado, tá na coleção do Thorne Albert. Nesse período surge uma peça de roupa interessante do vestuário masculino. E quando eu digo surge, é porque realmente ela surgiu em um dado momento, foi utilizada e depois desapareceu. Que é essa espécie de macrosaia, meio calção-saia. Era um tipo de vestimenta que tinha, então, um gancho muito baixo. A gente chamaria isso hoje de bermudão. Imagina um bermudão com um gancho até o meio do joelho, que dava essa impressão, então, de uma saia. E o justocorps, que é esse casaco ajustado, que o nome diz justocorps, um casaco ajustado, que vai substituir o gibão. O nosso paletó contemporâneo, ele é descendente desse justocorps. Então, a gente tem aqui, desde a década de 70 do século XVII, um composto, então, masculino, né? Justocorps, cravate e rengrave. O rengrave vai ser abandonado pelas culottes, as famosas culottes da Revolução Francesa, no século XVII, XVIII, a gente vai ter, então, esse movimento rococó, que eu imagino que a gente vai ter que encerrar, porque, né, esse número já está muito comprido, mas só para vocês terem uma ideia da questão do rococó, a palavra rococó é uma, vou dizer, abreviação, como é que eu posso dizer? Uma utilização da palavra rocaille, que era um tipo de elemento decorativo que era muito utilizado no período. Então, como vocês estão vendo aqui, é a primeira utilização da palavra rocaille no contexto decorativo, é esse primeiro livro de forma rocaille e cartel inventadas por Mondon e Le Fils e
e gravado por avenida. Então, são essas volutas, essas folhas de acanto, esses arabescos, que eram chamados de rocari. E aí, no final do século XVIII, o pintor neoclássico vai usar a palavra, em vez de usar a palavra rocai, ele vai usar rococó como uma gozação, algo banal, ruim. De novo, um movimento artístico cuja denominação nasce de uma forma pejorativa, que se caracteriza todas essas rebuscamentos que vocês estão vendo. E aí a gente pode, talvez, no ano que vem, marcar a sessão 3. Tá bom? Obrigado. Muito bom, obrigada.